Olá, meu nome é Clayton Barbosa, eu vou estar aqui hoje ensinando para vocês a como fazer a instalação do Windows 11 em computadores que não são suportados pelo sistema, tá? Eu vou fazer um tutorial passo a passo explicando todo o processo. Vem comigo! A ideia aqui é instalar o Windows 11 em um computador que não é compatível, um Core i7 de terceira geração que não é compatível com o Windows 11. O que nós vamos fazer? Vamos seguir o princípio de instalação normalmente, tá? Selecionei aqui o teclado, mandei aqui instalar. Então aqui eu vou colocar que eu não tenho a chave do produto e selecionar a versão 11 Pro, somente aguardar. Olha só, como vocês podem ver, esse computador não é compatível com o Windows 11. Então vamos lá, dando continuidade aqui, nós vamos clicar aqui no botão voltar, onde a gente vai selecionar a versão do Windows e vamos pressionar a tecla Shift mais a tecla F10, que vai abrir aqui o prompt de comando, tá? No prompt de comando você vai digitar regedit, que é o editor de registro do Windows. Espera aí que eu digitei errado, regedit. Abriu aqui o gerenciador de registro do Windows. E agora nós vamos seguir fazendo algumas alterações aqui. Após abrir o registro do Windows, você vai abrir a pasta local machine, clicar em System e na opção Setup. Se você reparar, já existem três pastas criadas, três chaves aqui. Nós vamos criar mais uma chave, cujo nome será lab config. Exatamente com as letras maiúsculas e minúsculas, conforme está sendo mostrado aqui. Dentro dessa pasta você vai ver que não existe nenhuma configuração, nenhuma chave de configuração, assim como tem nas outras pastas, que tem várias chaves aqui de registro para configuração. Como essa pasta foi criada recentemente, então não existe essa pasta, dentro dessa pasta, nenhum registro criado. O que acontece, que a gente vai fazer aqui, é criar uma nova chave The Word de 32 bits e vamos dar o nome dela de bypass, lembrando que tem que estar com as letras minúsculas e minúsculas, tá? Check. Então, bypass TPM check. E o valor dele nós vamos deixar em hexadecimal mesmo e vamos definir o valor 1, que é o que? Ativado. Você pode ver que alterou aqui a configuração dele. O que essa linha de registro faz? Essa linha de registro aqui, ele faz o sistema do Windows 11 ignorar que a máquina não tem o TPM, que é um requisito para poder fazer a instalação do Windows nessa máquina. Outra chave que nós vamos adicionar aqui é uma chave também de Word, tá? Que nós vamos criar, chamado bypass secure boot. E nós também vamos definir o código 1. E caso, por exemplo, o seu computador não tenha o requisito de memória para poder fazer a instalação, você também poderá criar uma chave de Word chamado bypass RAM check. Ou seja, quer dizer que eu vou ignorar a verificação de memória. Esse computador tem 32 GB de memória, então nesse caso essa linha de comando aqui não iria afetar em nada. Então, resumindo, eu estou ignorando o TPM, estou ignorando o boot seguro e estou ignorando a memória RAM. Após ter feito tudo isso, é só clicar no botão fechar. Nós vamos fechar aqui o terminal e vamos avançar com a instalação.
você pode ver que ele já deu prosseguimento na instalação normalmente, sendo que antes ele estava dando aquele problema de verificação do TPM que não conseguiu fazer a instalação. Agora é só seguir com a instalação normalmente. Aqui eu vou excluir as partições que eu já tenho criada com a minha instalação anterior. É um SSD de 240 GB. Avanço a instalação e aguardo todo o processo. Após finalizar, ele vai entrar nessa tela para poder prosseguir com a configuração. Nós vamos selecionar o país de origem, clicar no botão sim para poder confirmar, tá? Escolher o idioma do teclado e adicionar um segundo layout. A gente vai colocar pular, porque a gente não quer um segundo teclado. Aqui, se você perceber, uma coisa que acontece aqui é que eu não tenho um cabo de rede conectado, não tenho uma Wi-Fi e ao mesmo tempo eu não consigo avançar a instalação aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente tem uma maneira de fazer um modo alternativo para quando a gente não tem uma placa de rede ou para poder criar uma conta offline, não utilizar a conta online da Microsoft. Então a gente vai usar aquele atalho mesmo do Shift F10 para abrir o prompt de comando, e o comando que a gente vai digitar é OOBE /, vou chegar a aproximar aqui para poder ficar mais fácil, bypass NRO. Eu vou deixar até compartilhado depois ali embaixo. Se você reparar, ele automaticamente já avançou a instalação, ignorando toda aquela parte de login pela conta Microsoft e tudo mais, e o sistema vai ser inicializado agora com uma conta local. Pode ver que o sistema está iniciando e ele vai dar continuidade na instalação, não utilizando uma conta Microsoft, criando uma conta local. Vou avançar aqui, teclado, sim, pular, fazer aquele mesmo procedimento. Agora tem a opção aqui, ó, não tenho internet. Continuar com configuração limitada. O nome da conta local. Aí, por exemplo, vou colocar o nome da conta local como Dell, que esse é um computador Dell, então vou deixar esse nome. Senha eu vou deixar sem senha. E vou seguir com o processo aqui, fazendo aqui. Tá ok? Olha só. Sistema instalado sem uma conta online em um computador que não é um computador com as configurações recomendadas para o Windows 11. Com isso a gente conseguiu concluir esse processo de instalação do Windows 11 em um computador não compatível com ele. Um abraço, qualquer coisa é só colocar no comentário que a gente responde o mais breve possível. Deixe um comentário também se você gostou, se você tem alguma dica para fazer um elogio, dá um joinha aí para poder esse vídeo ser entregue para mais pessoas. Um grande abraço.